beleza, quando a gente treina em jejum, precisa da refeição antes de dormir ser grande, bastante ingestão de carboidrato para manter o seu desempenho, e é isso que a gente vai entender aqui. Vamos supor que você acabou de treinar em jejum, tá bom? Vamos trazer o exemplo para cá. Vamos supor que você acabou de treinar em jejum, então estoque de glicogênio muscular, em preto está o glicogênio muscular, em azul o glicogênio hepático. Aí depois do treino em jejum, deixou você com cerca de 50 gramas de glicogênio muscular e 20 gramas de glicogênio hepático, bem baixo, tá bom? E aí você faz a refeição 1. Vamos supor que ali você treinou e aí você faz a refeição 1, que você vai consumir cerca de 30% das calorias de carboidrato do seu dia nessa primeira refeição aqui. Ou seja, de 50 gramas de glicogênio muscular você passa a 150 gramas e glicogênio hepático de 20 você passa a 50 gramas de glicogênio hepático. Uma suposição aqui, tá bom? Uma ilustração. Ou seja, você treinou, depletou, aí você fez a primeira refeição do seu dia e consumiu 30% do carboidrato consumido do dia foi feito na primeira refeição. Vamos supor que você consome 300 gramas do macronutriente carbo no dia. Não é 300 gramas de arroz. Cada 100 gramas de arroz tem 28 gramas de carboidrato. Para você ter 300 gramas de carboidrato, você tem que comer X gramas de arroz ou de qualquer outro macronutriente que tenha carboidrato. Somando isso, deu 300 gramas de carboidrato consumido no teu dia. 30% disso, vamos supor que é 90 gramas de carboidrato consumido na primeira refeição, que é 30% de 300. Uma suposição aqui, tá bom? E aí subiu o teu glicogênio muscular e teu glicogênio hepático. Aí depois passou um tempo, você ficou em jejum, né? E aí chegou na refeição 2, a primeira refeição foi 8 da manhã, a segunda refeição meio-dia e meia, e você consumiu 20% das calorias do carboidrato do seu dia nessa refeição 2. Ou seja, 20%, por exemplo, de 300, a gente tem 60 gramas de carboidrato aqui, e aí de 150 foi para 220 de glicogênio muscular e de 50 foi para 70 gramas de glicogênio hepático. E aí você ficou em jejum de novo, fez a refeição 3, terceira refeição do seu dia, 5 horas da tarde, 20% das calorias do carboidrato nesse horário aqui, ou seja, mais 60 gramas de carboidrato, de 220 foi para 290 gramas de glicogênio muscular e de 70 foi para 90 gramas de glicogênio hepático, tá bom? Lembrando que isso aqui não são números exatos, são apenas uma ilustração para vocês entenderem, tá bom? E aí na última refeição do seu dia, que é 10h30 da noite, ou seja, esse indivíduo faz 4 refeições no dia. E aí 10h30 da noite, que é poucos minutos antes de dormir, ali 1 horinha, 40, 30 minutos antes de dormir, consumiu o restante dos 30% do carboidrato que faltava, ou seja, ele consumiu 90 gramas, e aí de 290 foi para 390 gramas de carboidrato, de glicogênio muscular, e de 90 para 120 gramas de glicogênio hepático, ou seja, a gente consumiu aqui 90 gramas de carboidrato, mais 60 gramas, 150, mais 60 gramas, 210, mais 90 gramas, que é 30%, 300 gramas de carboidrato, vamos supor, né? Ou, enfim, você baseia isso aí no número de acordo com a dieta de cada um que tem carboidrato. E aí você teve o quê? Uma reposição energética gradual até antes de dormir. A cada refeição, o glicogênio foi aumentando, tanto muscular como hepático, e foi aumentando. Por que o glicogênio muscular aumenta mais do que o glicogênio hepático? Porque durante o jejum, entre as refeições, a gente tem um controle glicêmico. Ou seja, o fígado ele começa a depletar um pouco de glicogênio para manter a glicemia constante. Então o glicogênio hepático ele tende a sempre ter uma leve depressão entre as refeições para manter a glicemia. Se você está em déficit calórico, a depressão é um pouquinho maior. Se você está em superávit calórico, você tende a repor mais o estoque de glicogênio, e aí o estoque de glicogênio hepático está sempre a repouso. Ou seja, vamos supor que essa refeição deu 70 gramas, aí você está em superávit calórico, o próximo já joga o glicogênio hepático lá para cima, porque a reposição está sendo muito grande, porque você está consumindo bastante calorias vindas do carboidrato. Nesse caso, eu trouxe um exemplo médio de subida gradual aqui a cada refeição. Então, a cada refeição houve uma reposição energética e a gente tem esse equilíbrio aqui da síntese de glicogênio. E o glicogênio muscular, ele não é gasto durante o seu dia. Por que não? Porque o glicogênio muscular ele é exclusivo para a massa do tecido muscular. Ou seja, por exemplo, eu estou caminhando aqui, o meu músculo está consumindo o mínimo de caloria, o mínimo de energia. Nesse caso, essa energia que eu estou consumindo, 90% vem da própria gordura. Ou seja, o gasto calórico está muito baixo nesse caso que eu estou gravando a aula aqui. Muito baixo. Caso eu pegar um peso, um halter de 30 kg cada mão e começar a fazer uma rosca alternada aqui, o gasto calórico vai subir, consequentemente a minha necessidade de produzir energia de forma mais rápida vai aumentar e aí meu glicogênio muscular vai começar a ser depletado.
Ou seja, o glicogênio muscular ele começa a ser depletado quando você tem um esforço muscular, um esforço físico de intensidade moderada a alta. E aí ele começa a depletar porque aí você produz energia mais rápido pelo glicogênio do que pelo próprio tecido adiposo, tá bom? Então nesse caso, esse cara ele só trabalhou sentado o dia todo, uma malemar, uma caminhadinha aqui, vai ali, ou seja, só coisas leves. Ele só treinou em jejum e durante o resto do dia dele não houve nenhum esforço físico significativo. Então o glicogênio muscular ficou estocado. E aí ele vai chegar no treino em jejum, ele vai chegar aqui no treino de jejum com estoque de glicogênio muscular praticamente cheio. Ou seja, houve uma reposição do treino anterior até a última refeição antes de treinar. E aí ele vai acordar com o estoque de glicogênio alto, em 390 gramas, tá bom? E o estoque de glicogênio hepático vai ter uma leve diminuição durante o período de jejum, que é o sono. Por quê? Porque durante o sono a gente também mantém a glicemia para manter a taxa metabólica de repouso e a taxa metabólica basal, para manter o fornecimento de glicose para diversos tecidos que dependem dessa glicose, como eu já citei, né? E aí ele vai dar uma leve abaixada, mas não é nada significativo. Vamos supor que ele deu 120 antes de dormir. 120 gramas de glicogênio hepático antes de dormir. Durante o jejum ele cai ali para 100, alguma coisinha mínima, tá? Não é nem isso, às vezes um pouco menos. E aí você vai chegar no treino, só que o maior combustível energético do treino é o glicogênio muscular, ou seja, o glicogênio muscular continua cheio. Vai estar bem alto ali, 390, se ele descer, desce um pouquinho só, nada significativo. E aí você treina glicogênio alto, ou seja, durante o jejum, o glicogênio muscular continua na média de 390 gramas e o glicogênio hepático diminui para manter a glicemia, mas é bem pouco. E aí você treina e aí novamente você tem a depleção energética, ou seja, o teu glicogênio muscular vai ser depletado por causa do treino. Quanto mais volumoso, maior a intensidade do treino, maior a depleção, e o glicogênio hepático também vai descer. Por que o glicogênio hepático desce bem durante o treino? Porque durante o treino a gente aumenta a nossa necessidade energética. Consequentemente, o tecido muscular, o músculo que está sendo treinado, ele aumenta a captação de glicose. Ele começa a captar 1 grama de glicose a cada minuto de treino, de exercício físico vigoroso. Ou seja, a glicemia também está sendo captada, além de continuar sendo captada por outras células, você tem a captação pelo músculo que está sendo treinado. Então a tua glicemia ela não vai descer. Por que ela não vai descer? Porque ao mesmo tempo que você está captando glicose, você tem a gliconeogênese e a glicogenólise, quebrando o glicogênio hepático para manter a glicemia, ou seja, por isso que há essa depressão de glicogênio hepático, e você tem a gliconeogênese principalmente através do lactato produzido pelo próprio treino, mantendo a glicemia. Então você não tem uma hipoglicemia durante o treino. Na realidade, essa glicemia pode até subir um pouquinho mais do que o normal. Por quê? Porque durante o treino você tem a depressão energética acelerada, só que você tem a glicogenólise e a gliconeogênese acelerada também, principalmente por atuação hormonal de cortisol, de GH, de hormônios ali que atuam, a atividade adrenérgica, que a adrenalina, noradrenalina, que atuam para manter essa glicemia constante. Então você tem a depressão do glicogênio hepático e o glicogênio muscular depletado pelo próprio esforço físico do músculo treinado, tá bom? E aí depois você volta na refeição 1, que é a mesma coisa aqui, né? Ou seja, a próxima refeição é a mesma coisa do dia anterior. E aí você volta a fazer isso aqui gradualmente até o próximo treino em jejum. Ou seja, quando eu fiz a última refeição aqui foi praticamente a mesma quantidade de carboidrato que a refeição 1. Então, não necessariamente a última refeição precisa ter mais carboidrato que as outras. O importante é você fazer a reposição energética entre um treino e outro. Por exemplo, se eu tivesse usado a refeição 4 aqui e a refeição 3 aqui, a refeição 3 tem menos carboidrato. Isso faria diferença no meu treino de jejum? Não, porque a refeição 4 continuaria sendo ingerida no dia anterior, só mudaria a ordem. Eu poderia juntar a refeição, mudar a ordem, mas se eu manter a mesma dieta, eu vou ter a mesma reposição energética, porque o consumo de carboidrato é o mesmo. Você não precisa consumir mais carboidrato antes de dormir, até para não gerar nenhum desconforto gastrointestinal durante o sono, atrapalhar a qualidade do teu sono. Você tem que fazer o quê? Você distribui o carboidrato durante o seu dia de uma forma que você faça uma reposição energética efetiva. Ou seja, eu treinei, depois do treino eu tenho até o próximo treino para eu conseguir fazer a reposição energética. Caso o cara tenha 2 exercícios físicos vigorosos no mesmo dia, a reposição energética dele tem que ser maior entre os treinos. Por quê? Porque ele exige mais energia para ele, porque ele faz 2 treinos no dia. Mas se o cara vai treinar no outro dia, então o importante é ele manter a reposição energética às refeições e até fazer a reposição para o próximo treino. Então não necessariamente precisa comer mais antes de dormir, porque a reposição energética vai acontecer da mesma forma. Ah, mas se eu como mais antes de dormir, eu aumento a síntese de glicogênio para o treino. Sim, só que as refeições feitas anteriormente manteve o estoque de glicogênio subindo e manteve o estoque de glicogênio muscular, porque o glicogênio muscular não tem baixa, a não ser pelo exercício físico de intensidade moderada alta.